Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguimos com a aula de quarta-feira, 5/8 de História, com o tema Imigrantes no Brasil. Então, a gente já estudou sobre a colonização, né? Que nós tínhamos aqui o povo indígena, veio os portugueses, e apossaram-se de nossas terras, da nossa cultura. Por necessidade de mão de obra, trouxeram a escravidão para o Brasil, o negro africano. Mas, com o decorrer dos anos, o governo brasileiro viu a necessidade de povoar o nosso país, né, e incentivou a vinda de imigrantes de outros países para o Brasil, povos de outros países, tá? Esse governo ele oferecia para as pessoas o quê? Terra, trabalho, dinheiro, né? E as pessoas, como italianos, alemães que vieram na época, eles foram seduzidos por essa oferta maravilhosa, por essa terra maravilhosa que dava riqueza, porque eles vinham de países que estavam sofrendo grande crise econômica e guerras, tá? Então eles vinham em busca de uma vida melhor, sonhando em melhorar sua vida, um futuro para eles e para seus filhos, tá? O governo ofereceu terra e trabalho aos imigrantes alemães e italianos que foram para Santa Catarina, nossa região aqui, Rio Grande do Sul, ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas, tá? Então não tinha nenhum tipo de população, eles tinham que entrar, cortar o mato, produzir, confeccionar suas casas, né? Com falta de ferramentas, começar a produzir seu próprio alimento, tá? Então eles começavam do nada no meio do nada, tá? Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque e Joinville. No Rio Grande do Sul, foram os colonos italianos que se dedicaram ao cultivo da uva e à produção do vinho. Para regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses. Para as outras áreas vieram os japoneses. Hoje, muitos pontos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por brasileiros, principalmente São Paulo, né? Colônia japonesa, né? A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos, tá? O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Ainda hoje, muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver, tá? Aqui tem uma atividade para vocês realizar proposta. Descubra o nome de alguns povos que vieram como imigrantes para o Brasil. Então, aqui tem alemães, eu já achei alemães. Vieram espanhóis, portugueses, japoneses. Vocês vão achar todos os povos aqui e vão pintar na cruzadinha, certo? Os imigrantes também contribuíram para a formação da população brasileira, né? Então dá para ver que a nossa população ela é muito rica em cultura, porque a gente teve a união de muitos povos, né? E daí desses povos foram casando entre si ou com outras etnias e foram surgindo filhos. Por isso que a população brasileira tem rostos diferentes, né? Não é como os japoneses, todos de olhos rasgados, pequenininhos e de cor amarela, né? Completa as frases abaixo com as palavras em destaque e completa a cruzadinha. Então, aqui, italianos, aonde que vocês vão colocar, vão contar os quadradinhos ou a característica física. Alemães, aqui eu já achei um alemãozinho pelo chapéuzinho. Espanhóis, sírio-libaneses, japoneses, e vocês vão colocando dentro da cruzadinha, certo? Dentre outros pratos, trouxeram-nos o quibe e a esfirra. Quem que trouxe o quibe e a esfirra para o Brasil, tá? A pizza e o macarrão são duas das mais conhecidas contribuições dos povos na nossa culinária. Quem que trouxe a pizza e o macarrão para a nossa culinária? Trouxeram-nos o grão de bico e a ervilha. São os... Quem que é? Trouxeram o sushi, o sushimi, fixaram-se principalmente no interior de São Paulo. São os... Quem que são esses? A cerveja e vários tipos frios foram a contribuição dos... Daí vocês vão tentar descobrir, tá? Sabemos que pizza, macarrão é dos italianos, mas dica. A cerveja e o chopp dos alemãos, os embutidos, né? Que é salame, linguiça também. Frios, né? Dos japoneses. O que tem dos japoneses, gente? Se fixaram em São Paulo, eu falei antes, tem colônias japonesas em São Paulo, né? Sushi, sushimi. Quem que trouxe a esfirra e o quibe para o Brasil?
né? Os sírio-libaneses e assim por diante. Aí a professora quer que vocês preencham aqui, né, dentro da culinária, as contribuições, né, dos imigrantes na culinária brasileira e preencha ao lado das perguntas também. Qualquer coisa vocês me chamem, uma boa aula a vocês. Beijo no coraçãozinho de vocês.